El doctor Plinio Correa de Oliveira era una persona profundamente admirativa. El doctor Plinio tenía un don muy especial, que era el de remontarse siempre a las causas más profundas. Y como causa más profunda y principal de todo, evidentemente, está Dios. Y el doctor Plinio, a través de las cosas más pequeñas, siempre buscaba remontarse a su causa, siempre buscaba remontarse hasta Dios. Y él, analizando el universo, analizando sobre todo el relacionamiento humano, se preguntaba cuál es la causa de un buen relacionamiento humano. Y remontándose hasta Dios, entendió el porqué de los 10 mandamientos. Y él analizó eso con profundidad y se preguntaba, ¿por qué los 10 mandamientos son estos y no son otros? Como por ejemplo, dar de lo tuyo a los demás. Y él, admirando esos mandamientos, esa ley divina dada por Dios, se remontaba hasta su causa, hasta el mismo Dios. Os mandamentos me davam uma impressão. Eu lia aqueles 10 mandamentos, eu me lembro, para minha preparação para a comunhão, aquilo me parecia resplandecente, como é bem feito, como é direito, como é bom, etc, etc. Mas eu procurava de mim para mim qual era a razão pela qual aquilo era bonito assim. Porque não era possível que uma coisa fosse tão bela e que o fundamento racional dela não fosse cognoscível ao homem. Mas eu procurava ver qual era a razão e eu percebia que era lindo proceder daquele jeito. Era feio, muito feio, proceder de outro jeito. Mas o simples feio e lindo não me satisfazia. Deveria ter por detrás algo mais profundo de que o lindo era apenas um esplendor, de que o feio da transgressão era apenas um modo de acentuar que o mandamento deveria ser cumprido. Qual era a razão última dos 10 mandamentos? Eu me perguntara várias vezes o seguinte: Deus estabeleceu esses mandamentos, Ele proibiu essas coisas e, portanto, mandou outras. Agora, isto é por quê? É porque é difícil o homem cumprir isto e Ele quer exigir do homem uma prova de amor, fazendo com que o homem vença essas dificuldades? Se for assim, é muito bonito, porque realmente é muito difícil e é preciso ter muito amor para vencer essas dificuldades. É uma bela prova de amor, e enquanto prova de amor está bem pensado. Mas ele então poderia ter feito o contrário, mandar tais outras coisas e proibir tais outras. Ele poderia, por exemplo, em vez de fazer isso, ele poderia mandar que todos os homens se flagelassem duramente até correr o sangue todos os dias, e isso seria a prova de amor? Ou suponhamos que a prova do amor fosse muito mais terrível, que o homem, de tempos em tempos, mutilasse alguma coisa em si, tivesse que cortar um dedo, arrancar um olho, cortar um pedaço da língua, fosse daí para frente, não seriam provas de amor também? Por que ele exigiu essas provas de amor? Ele exigiu, como poderia ter exigido quaisquer outras, ou há uma razão mais profunda para esses mandamentos? Em última análise, Deus agiu arbitrariamente, promulgando esses 10 mandamentos. Ele fez isto, mas poderia fazer outra coisa. Ele é Deus. Nós não somos senão nós. Ele pode, portanto, sobre nós tudo. Ele não poderia mandar fazer isso? Me parece que tudo que não fosse defeituoso, errado, falho de sabedoria, Deus poderia fazer.
Deus só não pode fazer o errado. Mas eu esbarrava aí na coisa. Mas então existe algo de errado para Deus? Algo que se Deus fizesse, estaria errado? Que Deus nunca fará, mas se Ele fizesse, estaria errado? Eu me punha a pergunta e ficava assim na dúvida. Dizia, deve haver alguma explicação. Qual não é a minha alegria quando, lendo esses livros de direito natural, eu contei a explicação, então, com aquela clareza, aquela precisão, aquela força de persuasão definitiva, próprias coisas da verdadeira doutrina católica. A explicação dos 10 mandamentos qual era? Deus pode tudo exceto o mal. E ele não pode o mal, não por uma fraqueza nele, mas é por uma plenitude de perfeição. Quem pode o mal tem uma imperfeição. Quem é perfeito não pode o mal. Ora, Deus criou o céu e a terra, criou todos os seres que existem na terra e depois criou o homem na terra e para ser o rei desses seres. E quando, antes de criar o homem, ele criou todos os seres, ele deu a cada ser uma natureza própria. E, portanto, predicados, qualidades que o fazem esse ser mover-se de acordo consigo mesmo. E organizou tudo tão perfeitamente que os seres, movendo-se, entram numa colaboração perfeita, da qual resulta a ordem da natureza. Os animais, por exemplo, e as plantas estão tão bem ordenados uns com os outros que todos os gêneros de animais, todas as espécies animais, todas as espécies vegetais se desenvolvem na Terra sem que isso traga dano para outra espécie. Há lugar para tudo e há uma ordem para tudo. E mesmo quando acontece que um animal come o outro, que parece um ato de agressão e de selvageria, parece quase uma contradição na obra de Deus, a gente vê que o animal que come porque está na ordem da natureza, seja ordenado que ele coma o outro. É a boa ordenação posta por Deus em todas as coisas. Deus coloca no ápice disso o homem e dá ao homem uma função de realeza em relação às suas coisas. Ora, colocado no ápice e na realeza de tudo isso, era preciso que com ele esta lei se verificasse mais do que com todos os outros seres. Quer dizer, ele tinha uma natureza e ele deveria agir de acordo com essa natureza. Agindo de acordo com essa natureza, ele agia de acordo com a natureza de todos os seres e punha em funcionamento essa imensa perfeição que vem a ser a Terra. Pacífica, tranquila, facilmente, ele governava toda a Terra, príncipe herdeiro de Deus para governar a Terra. Adão tinha obrigação de agir de acordo com sua própria natureza. Adão pecou. Por que pecou? Porque ele agiu em desacordo com sua natureza e, sobretudo, com a natureza de Deus. Deus é Deus. Adão, conhecendo a Deus e tendo recebido de Deus inúmeras provas de bondade, Adão, entretanto, pecou contra Deus. Ele fez uma ação que é pecado, porque, sendo ele apenas o que era e sendo Deus o que era, ele tinha obrigação de obedecer a Deus. Não tinha o direito de não obedecer. Ele tinha obrigação de obedecer a Deus. Ele, não agindo assim, ele violou a ordem natural de relações entre Deus e ele. E violando, ele cometeu o que se chama pecado. El doctor Plinio, entendiendo el porqué de esos mandamientos, amó esos mandamientos, amó esa ley puesta por Dios
en la propia naturaleza humana. Es una ley que estaba implícita en el ser humano y que se refleja justamente en estos 10 mandamientos. El hombre, a cumplir con esos mandamientos, por así decir, como que actúa de la manera más ordenada, de acuerdo al orden puesto por Dios en todo el universo. Y por eso comprendemos la maldad y el horror del pecado. Porque el pecado justamente quiere contradecir ese orden puesto por Dios en el universo, y ese orden puesto por Dios con suma sabiduría y no por una simple arbitrariedad. Ese orden puesto por Dios con suma sabiduría en la propia alma del hombre. O que é o pecado? É um ato de revolta contra Deus que o homem praticou, violando a ordem instituída por Deus. Isto é o pecado. Esse pecado é feio, é mau. A observância da lei e da ordem das coisas é bela, é ordenada. Os 10 mandamentos se explicam inteiramente por aí. Por que se explicam por aí? Os senhores analisam os 10 mandamentos. Há 2 grupos de mandamentos. 3 que dizem respeito diretamente a Deus. 7 que dizem respeito às relações dos homens. 3 relações homens com Deus. 7 relações homens com homens. Os senhores tomam as relações de homem com Deus. Dado que Deus é quem é e que nós somos quem somos, a conclusão deste relacionamento é que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas. É uma coisa evidente. A segunda é que nós, em consequência, devemos não tomar o seu santo nome em vão. O que quer dizer aí não tomar o santo nome de Deus em vão? Quer dizer, diretamente, nunca pronunciar o nome de Deus, a não ser havendo uma razão à altura. Então, nunca blasfemar, é o arquétipo do tomar o nome de Deus erradamente, mas nunca conversar, empregar o nome de Deus numa conversota sem que seja razoável. Porque Deus é tão supremo e tão sagrado que empregar o seu nome sem necessidade já é de faltar com respeito. Mas, como este preceito toca a Deus, ele toca de algum modo aqueles que têm uma particular relação com Deus. E por causa disso, as coisas celestes e as coisas da terra, muito sagradas, nós também não podemos mencionar em vão. Não podemos fazer brincadeiras, não podemos fazer gracejos, porque elas participam, de algum modo, da dignidade de Deus. E, antes de tudo, o mais santo e mais suave dos nomes que jamais um homem tenha usado, o nome Santíssimo de Jesus. O mais doce e o mais acessível dos nomes que uma mera criatura jamais tenha usado, o docíssimo nome de Maria. São nomes que não podem ser usados em vão. É preciso haver uma razão para usá-los com respeito, porque do contrário se peca. Mas também por conexão, os nomes de pessoas, de instituições, etc., que merecem o devido respeito, devem só ser mencionadas com esse respeito e quando é necessário. Guardar os dias de festa é uma linda coisa, uma espécie de imposto que Deus cobra do homem. Um dia por semana, Deus quer que o homem consagre a Ele. Ele quer que o homem, nesse dia, não cuide de ganhar dinheiro. O que há de sabedoria dentro disso é verdadeiramente extraordinário. Não cuidar de ganhar dinheiro e não estar cuidando durante esse dia de pensar no dinheiro que vai ganhar no dia seguinte. Esse é um dia em que o dinheiro está de lado. Agora vejam a bondade de Deus. Ele tira, portanto, da vida limitada do homem um sétimo, porque um sétimo é para ele. Agora, isso ele dá ao homem sob a forma de repouso. É bem a maneira divina, né? No momento mesmo em que ele faz o homem dar-lhe algo, ele põe na mão de quem dá algo muito maior do que aquilo que alguém dá. É o descanso, é o dia do Senhor,
é o dia da distensão, pare, pense um pouco nas coisas mais altas, reze, eleve seu espírito. Quanto e quanta gente há para olhar a coisa apenas do lado bios, que evidentemente é o lado muito baixo. Quanta e quanta gente há que perderia a saúde muito mais tarde, ou acabaria não a perdendo se conservasse bem a distensão própria dos domingos. Quanta gente há. Quer dizer, Deus, no momento mesmo em que Ele cobra, o homem vai ver e está inundado pelo novo dom de Deus. Os senhores já imaginaram a tristeza de uma vida em que nunca houvesse domingos? O sábado e o domingo são dias para nós, muitas vezes, mais trabalhosos do que outros dias de semana. Mas eles vêm acompanhados de uma bênção, de qualquer coisa de festivo, que faz com que já no sábado se comece a respirar uma atmosfera de domingo. E de domingo de manhã, quando se acorda, se tem uma impressão de uma certa clemência de Deus, de uma distensão. Não, espere um pouco, agora chegou sua vez de descansar, etc. Pare, não cogite, etc. Que é a bondade de Deus que paira sobre cada ser e que lhe faz sentir que Deus é Pai. Está na ordem natural das coisas que Deus possa cobrar do homem esse dia. Está na ordem da bondade de Deus que Ele pague o que Deus, o homem dá desse modo maravilhoso. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, o que é? Está na natureza das coisas o seguinte: a nossa alma é criada diretamente por Deus e é posta por Deus, insuflada por Deus no corpo que nossos pais geram. No momento que nosso corpo é gerado, Deus atua e comunica a nossa alma esse corpo. Porque nossos pais, quando nos geraram, eles cumpriram a intenção que está na ordem natural, tendo um filho. E, portanto, eles agiram em exercício uma capacidade que a natureza lhes deu, pondo ordenadamente em exercício essa capacidade. Os pais agiram bem, agiram dentro do matrimônio, de um matrimônio santo. Tiveram um filho, Deus deu uma alma àquele filho, mas os pais é que geraram o corpo. E se é verdade que eu não posso, de nenhum modo, ofender a Deus, que é a minha causa, por uma razão menor, mas quão verdadeira, eu não posso ofender meus pais que me causaram. Não matarás. Quem não percebe que um homem não tem o direito de matar outro homem? Quem não percebe que um homem que arranque a vida de um outro homem atenta contra a natureza daquele outro homem, abusa de sua própria natureza e atenta contra a natureza do outro homem? Não matarás, é claro, por duas razões. Ele não tem o direito de matar aquele que não criou. Aquele que foi feito para Deus, porque todo homem é feito para Deus, e só Deus tem o direito, porque aquele é um homem, de lhe tirar a vida, e portanto ninguém tem o direito de intervir. Cuidado é um homem. Cuidado é uma criatura humana. Não a matarás. Matou, foi atentado contra a vida daquele, porque o assassino presumiu de si aquilo que ele não é. De outro lado, o assassino cometeu um outro mal, e é que ele tirou ao outro a vida que está na natureza do outro que o outro tenha. E, portanto, ele cometeu mal. E se ele espancou um outro, ele cometeu um pecado que está nas encostas do não matarás. E assim por diante, e assim por diante. Não pecar contra a castidade. O que é que tem isto que ver com a ordem natural das coisas? Como é que se prova que a castidade não deve ser violada? O que é castidade? A castidade tem dois modos de ser, tem dois graus. Tem a castidade matrimonial e a castidade perfeita. A castidade matrimonial é daqueles que contraem justas núpcias, casamento, contrato do casamento, é de acordo com a ordem natural das coisas, contraem justas núpcias e, desta maneira, assumem sobre si o encargo
de multiplicar a espécie humana e de educar os seus próprios filhos. Essa é a obrigação inerente ao casamento. A castidade perfeita é daqueles que se abstêm completamente deste ato. O ato pelo qual o homem perpetua a espécie humana, em si, é um ato lícito. Mas todo ato lícito só é lícito na medida em que ele se exerce de acordo com sua finalidade natural. Quer dizer, a finalidade do ato pelo qual se perpetua a espécie humana é ter filhos. E, portanto, sempre que se exerce essa finalidade de maneira a não ter filhos, peca-se. Porque aquele ato tem aquela finalidade. A finalidade natural negada caracteriza um pecado. Por que caracteriza o pecado? Porque a ordem posta por Deus foi violada. Bem, é verdade que esse ato pode trazer colateralmente um deleite, mas o deleite não é o fim do ato. É como no comer ou no beber, que traz um deleite, mas não é o fim. O fim é perpetuar a vida em si, conservar e prolongar a vida. Mas o fim de ter os filhos traz consigo a obrigação de educar. E realmente a providência dotou os pais de recursos incomparáveis para educarem seus próprios filhos. O que é, por exemplo, o senso psicológico das mães é uma coisa extraordinária. Mas a educação dos filhos, que está a cargo do pai e da mãe, nunca se faz bem se não se faz em conjunto. O filho precisa ser levado pela doçura da mãe e pela severidade do pai. Mas, para que eles possam exercer bem essa tarefa, eles não podem separar-se. Então, eles têm que ter o casamento monogâmico e indissolúvel. Bem, a castidade perfeita. Acontece o seguinte: no homem vítima do pecado original, o prazer, mesmo quando exercido dentro das regras santas do casamento, contrato lícito e sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo assim, o deleite é tempestuoso, é tal que facilmente faz com que o homem desvie o espírito das coisas mais altas, das coisas superiores, e se preocupe demais com as coisas da terra. É, portanto, muito bela a condição daquele que, para ter o espírito livre para as mais altas cogitações, para ter o espírito mais livre para amar a Deus, em última análise, é o termo supremo de todas as cogitações, para isto se abstém desse ato e governa seu corpo de tal maneira que sua alma se parece com o puro espírito do anjo. Tem uma beleza especial e, por causa disso, se dá uma reverência especial àqueles que se conservam castos a vida inteira, como São Luís Gonzaga, ou aqueles que recuperam a castidade de um modo esplêndido, como foi o caso do grande Santo Agostinho, bispo de Hipona. E a esses se presta um pleito especial. Não furtarás. É tão evidente, nós falamos tanto do direito de propriedade. Numa palavra, o homem é dono de si mesmo. Sendo dono de si mesmo, ele é dono de sua capacidade de trabalho. Se ele é dono de sua capacidade de trabalho, ele é dono do fruto do seu trabalho. E se nós tomamos, por exemplo, 5 índios que se põem a vaguear por um sertão qualquer, tem frutas pendentes de várias árvores, e um índio colhe um bom número de frutas e faz para si uma matolotagem grande, que é fruto do trabalho dele, que colheu essas plantas que não pertenciam a ninguém, ele se tornou dono. Por quê? Porque a fruta que pende da árvore sem dono está posta lá por Deus para que alguém se aproprie. Alguém passou e se apropriou, deitou ali trabalho. É uma razão ainda mais, além dessa destinação primeira, é uma razão ainda mais, deitou trabalho. Aquilo ficou dele. Por quê? Porque ele é dele. Agora, se vem alguém e rouba algo de que o outro se apropriou, quer dizer, tira para si, ele não tem direito. Porque se aquilo não tinha dono e ele pegou, aquilo é dele. E ninguém mais tem o direito de fazer nada. Não, levantar falso testemunho. Mentira. Entra pelos olhos de tal maneira que nós podemos quase não justificar isso. Se uma pessoa fala com a outra, fala para dizer a verdade. E a voz foi dada para dizer a verdade. Porque ninguém fala
na ordem natural para contar mentira. Se contrário, é a ordem natural. Portanto, deturpa a finalidade da palavra que mente. Não pode levantar o falso testemunho. Não cobiçarás a mulher do próximo. É uma insistência na matéria da castidade, mas pondo a ênfase num ponto. É que não pode nem pensar em ter a mulher do próximo. Quer dizer, na matéria de pureza, como aliás em todas as matérias, não se deve nem pensar em pecar. Quem pensa em adulterar, já adulterou. Não cobiçar os bens do próximo. Quando é que a gente anda mal cobiçando os bens do próximo? É quando a gente vê o próximo ter bens que a gente não pode adquirir, nem com o trabalho da gente. E que se fica então com raiva do próximo porque tem aquilo. Meus caros, aqui está, abreviada, a relação entre a ordem natural dos 10 mandamentos. E por aí os senhores compreendem o pensamento de Santo Agostinho. Imaginem um estado onde todo mundo observasse os 10 mandamentos, chegaria ao seu fastígio, porque a ordem da natureza, feita por Deus, imagem de Deus, expressão da sabedoria de Deus, da vontade de Deus, esta ordem foi obedecida e tudo prospera. Porque quando a gente, em qualquer coisa, a usa conforme a natureza dela, a coisa prospera. Foi esse o fato sublime que se deu no Alto de Sinai. Os homens tinham caído tão baixo que não eram capazes de redigir os 10 mandamentos. Não percebiam mais. Hoje, muito menos. Se não houvesse 10 mandamentos, o que é que hoje ia descobrir esses 10 mandamentos? Nunca. Então Deus revelou toda a ordem natural em simplesmente 10 princípios sublimíssimos. Ele entregou as tábuas da lei já a Moisés, que levou para o povo cumprir. El doctor Plinio concluye esta magnífica explicitación mostrando cómo la ley de Dios no es una esfera pesada de plomo amarrada a una cadena a nuestros pies que nos impide caminar, que hace incómoda nuestra vida. No, la ley de Dios es como un par de alas que nos hacen volar hasta nuestro Creador. Y por eso San Agustín, en su obra magnífica de Civitate Dei, enseña cómo la sociedad más perfecta sería aquella que practicara los 10 mandamientos. Hoy en día, en el mundo moderno, existen más de 5 millones de leyes. San Agustín decía que basta practicar los 10 mandamientos de la ley de Dios, que todo entra en sus ejes. La Santa Iglesia Católica, madre y maestra de la verdad, madre y maestra de la moral, siempre nos enseñó que debemos practicar estos mandamientos, obedecer esos mandamientos, porque de esta forma estaremos obedeciendo a nuestro propio Creador, a nuestro Dios. Amando los mandamientos y cumpliendo los mandamientos, estaremos amando a Dios y estaremos obedeciéndole a Él mismo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!